É muito bom nós estarmos aqui reunidos, né? Eu fico muito feliz quando vejo todos vocês assim, aqui, lá na União dos Apóstolos. É tão bom sentir os amigos em volta, né? Amigos que um torce pelo outro, é bom demais. E nós temos certeza que a espiritualidade benfeitora que está presente conosco está nos emanando todas as vibrações de amor, de proteção, do sentimento de união que nós temos uns com os outros, né? De sabedoria para a gente aproveitar muito a nossa reunião de hoje. Eu vou falar sobre um tema que está no segundo livro do Livro dos Espíritos, que tem como título, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Mas a nossa fala, a nossa conversa vai ser da questão 573 em diante, até o final, porque é mais relacionada à missão de nós encarnados. Tenho certeza que a gente vai fazer uma reunião muito gostosa, porque a gente está tendo todo o apoio, tanto de vocês encarnados, quanto de todos os irmãos queridos que estão aqui conosco. O meu roteiro de trabalho é simples, mas fiz com muito carinho, com muito amor. Vou contar muitas histórias para vocês, porque eu acho que as histórias da vida real nos aproximam muito do que é teoria, né? A gente fala teoria e capta muito mais quando as histórias brotam. Então vai ser assim a nossa fala. Que Deus nos abençoe a todos para aproveitarmos o máximo que pudermos. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós sabemos que quando nós reencarnamos, a gente traz uma programação. E nessa programação vem provas, vem expiações e vem também missões. As provas são todas as questões que nós temos para resolver, para potencializarmos os sentimentos que já sabemos, que são os sentimentos do patrimônio do nosso espírito, né? Então a gente vem realizar atos, atitudes que se revertem em sentimentos, e são esses sentimentos que, quando potencializados, vão somando no nosso patrimônio espiritual, são as nossas provas, tanto aprender novos, quanto potencializar, quanto aumentar aqueles que já aprendemos um pouquinho. E assim vai a nossa caminhada. As expiações são as coisas que vamos ter que fazer para repararmos as provas que mal executamos. Então, são as expiações. E todos nós, na faixa evolutiva que estamos, já temos conhecimentos. E esses conhecimentos têm que ser os nossos talentos, as nossas potencialidades, eles têm que ser colocados em prol do outro, logicamente que reverte num benefício também, isso é um trabalho evolutivo, porque não podemos enterrar os nossos talentos, né? Jesus já disse, não enterre os talentos. E essa execução de algo que já sabemos são as nossas missões. Então, para definir missões, nós diríamos assim: missão é uma tarefa, missão é uma incumbência, missão ela é individual e ela é intransferível, cada um tem a sua. Nós podemos ajudar o outro em sua missão, somos seres sociais, então nós sempre temos que estar interagindo um com o outro. Mas cada um tem que fazer tanto as suas tarefas, e no caso das missões, tem as suas individualmente, como líder como mentor daquela atitude. E nós só temos missões, só adquirimos missões, só descobrimos as nossas missões de acordo com aquilo que nós já aprendemos, com aquilo que nós já interiorizamos, com o que nós podemos ofertar ao outro, ao universo, enfim.
Eu vou deixar para o final, se nos sobrar tempo, para nós estudarmos algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, primeiro eu vou discorrer o roteirinho que eu trouxe e vocês interrompam e perguntem ou comentem, porque é mais questão de comentário, já que eu vou trazer histórias, se a pessoa lembra algo parecido, fiquem bem à vontade para comentar. Aí, no final, se sobrar tempo, nós estudamos alguma coisa do Livro dos Espíritos. Então, a gente pode analisar que Deus não criou absolutamente nada para inutilidade. Tudo e todos nesse universo têm uma função. Do mais micro até o macro tem a sua função a ser executada. Vejam assim, a gente pensa, uma sementinha, se ela é pega e enterrada na terra, ela demora um pouquinho num projeto de preparo, é o tempo de aprender, de repente ela brota, ela cresce, ela pode se transformar numa árvore de frutos ou num arbusto com flores, que é a sua tarefa, a sua missão, digamos assim, mostrando que ela não é inútil, que Deus criou para esse fato. E cada semente tem uma característica específica, ela está relacionada à sua biologia, mas tem algo nela que é específico, porque é muito lindo isso também, que Deus não repete na sua criação. Né? A gente vê as folhas de uma árvore, a árvore é tal, tem um nome, ela tem uma característica biológica, mas cada folha tem a sua característica, não há duas iguais. E assim somos nós, diante desse universo, diante de Deus, diante um dos outros. A flor, cada florzinha, ela irradia uma fragrância, né? O seu perfume, ela tem a sua beleza, mas tem características particulares também. Cada uma tem as suas características da sua espécie, mas tem características particulares. As estrelas têm seu brilho, têm seu tamanho, mas esse brilho é muito individual de cada uma também. E quando ela expõe o seu brilho, assim como a flor, quando expõe a sua beleza, expõe a sua fragrância, ela está cumprindo a sua tarefa, a sua missão. Imagina nós, que somos as criaturas mais perfeitas aqui, não é? Criaturas de Deus, quantas missões lindas temos, porque já aprendemos algo, e quanto de lindo podemos fazer. Às vezes a gente esquece, tem receio, mas é importante nos despertarmos para isso. Então, já comentamos que as nossas missões vêm dos nossos talentos, das nossas potencialidades, portanto, daquilo que já aprendemos. Agora, num primeiro momento, quando alguém diz assim, você tem uma missão, uma missão, a gente já quer se comparar com os grandes missionários e achamos que nós, por sermos ainda pequenos, não temos condições de termos missões, mas temos sim. Mas a gente já pensa, eu não sou como Martin Luther King, que defendeu tanto as mulheres da discriminação contra elas, que defendeu os homens e os negros da segregação racial com tanto empenho, com tanta dedicação. Eu não tenho a missão de Albert Sabin, de Salkin, que foram dois médicos que descobriram na mesma época a vacina contra a poliomielite, essa doença tão devastadora, e erradicaram a polio basicamente em todos os países do mundo. Também pensamos assim, não temos a missão como tem Leonardo da Vinci, que foi desde pequenininho um gênio. Ele foi um excelente nadador, foi um excelente cavaleiro, foi um excelente artesão, mecânico, tinha dotes inventivos, tinha dotes artísticos, um gênio desde que nasceu. E também, muitas vezes pensamos, e o nosso querido missionário que foi contemporâneo, nosso Chico Xavier, não posso ser missionário diante de um tão grande missionário como foi Chico, que viveu dos seus 92 anos, 75 anos dedicados, horas e horas e horas,
em fazer o bem, a caridade, o amor genuínos por aqueles que mais precisavam dele, sem nunca negar nada. E outros tantos missionários que, se a gente fosse citar, ficaríamos horas aqui, e outros tantos que são anônimos, fazendo coisas lindas e que nem sabemos. Eu sou muito otimista, eu acho que o bem está já maior aqui no nosso planeta do que o mal. Eu sou otimista nesse sentido, é que a gente não conhece, não sabe. Isso mesmo, porque o mal é mais inteligente, se expõe, não é, Lucas? E o bem é mais restrito, é mais caladinho, é mais tímido. Mas o bem vai se sair cada vez mais, eu tenho certeza. Então, a nossa missão é fazer com que isso que sabemos beneficie alguém e, logicamente, nos beneficiará também. E esse trabalho pode ser coisas simples. A gente pensa que uma coisa muito grandiosa que eu tenho que fazer, não é. Pode ser publicar um livro que seja edificante, pode ser ensinar alguém a ler, para tirar essa pessoa daquela treva da ignorância, pode ser ensinar alguém uma tarefa que saiba para que ele seja mais produtivo, auxiliar crianças abandonadas, auxiliar idosos, animais abandonados, cuidar da natureza, proteger a natureza, enfim, são tantas coisas pequenas que numa soma ficam gigantescas, necessárias que aconteçam. Eu trouxe uns dadozinhos aqui, porque eu li algo bem interessante sobre o cuidar da natureza, de um senhor chamado Nobile Bulhões, que nasceu na Bahia, foi jovem para o Rio de Janeiro, se encantou com o Rio de Janeiro, adotou a cidade como sua segunda cidade natal, e como ele nasceu em área rural, ele tinha hábito de pegar uma plantinha que ele via que estava mal colocada, tirar dali e levar para um lugar onde há mais sol, onde tivesse uma terra mais fértil. E ele virou um botânico autodidata, gostava muito da natureza, portanto ele adquiriu um talento. No Rio de Janeiro ele conheceu uma moça chamada Satika, filha de imigrantes japoneses. E ela se aliou ao marido e eles resolveram plantar plantas que são naturais da Mata Atlântica na região leste do Pão de Açúcar, que estava toda sem vegetação, uma vegetação muito mal adaptada ali. Eles ficaram 7 anos aquele trabalho com todo o amor, de subir desníveis, não era fácil, de levar água até lá numa certa altura, de fazer podas, de tirar os capins que iam nascendo, não são capins, aquelas ervas, né, que iam matando as plantinhas. Tiveram um trabalho super intenso assim, com muito prazer. Depois de 7 anos, eles foram no Morro Cara de Cão, que tem no Rio. Eu não conheço. O senhor conhece, Nilton? O senhor que morou no Rio? Morro Cara de Cão. Sim. Conhece? Lá eles começaram a fazer, depois de 7 anos do início do Pão de Açúcar, a fazer também um plantio ordenado, cuidadoso de plantas. Depois de 19 anos, eles já tinham plantado 12 mil mudas aproximadamente, de pau-brasil, de ipês, de jequitibás, de jatobás, em toda aquela região. Então fizeram um trabalho magnífico. Hoje, o senhor tem 75 anos, a esposa tem 70, então eles já estão bem mais reduzidos nas suas atividades que necessitam de esforço, mas eles dizem que a satisfação é imensa, que eles foram simplesmente voluntários. Quando pergunto quanto vocês ganharam para fazer isso, eles disseram: nós somos voluntários e a nossa recompensa é a satisfação de sabermos que contribuímos com a natureza desse planeta. Então é uma missão que esse senhor
exerceu porque ele aprendeu de pequeno, talvez já trouxe de outra encarnação também conhecimentos, e ele teve essa vontade, esse empenho de realizar a sua missão de uma forma tão bonita, tão intensa, e levando junto ainda a sua esposa. E na família, nós temos missões importantíssimas. A maior delas, ou as duas maiores, é a maternidade e a paternidade. Funções muito sérias, muito importantes. Eu já vou ler um texto a respeito para vocês, mas a gente tem também na família a função de proteger familiares que estejam necessitados, que estejam desorientados, de aconselhar amigos, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, socialmente há esse trabalho também. No Momento Espírita do dia 22 de julho de 2025, trouxe um tema que eu achei tão bonito, que cabe bem para a nossa fala de hoje, e vejam como é bonito. Eu vou ler, porque daí eu vou ser fiel ao texto. Papai me deu um relógio em meu aniversário de 10 anos. Aquele não era um relógio comum, era também uma calculadora e possuía alguns jogos. Era digital, preto, muito bonito, é o que eu queria para aquela época. Além de tudo, com aquele relógio no punho, eu ficava muito parecido com meu pai. Veja como é interessante, né? Como a figura de pai e mãe é forte para os filhos. Desde a gestação, o bebê já está captando o ambiente familiar. Quando nasce, suas referências são vocês, pais. O bebê sente nas expressões faciais da mãe se ela está bem ou não. Quando enxerga melhor, passa a copiar as suas expressões faciais, passa a copiar os seus sons. Se você vive sisudo e sempre gritando, é assim que o bebê passa a se comportar. As crianças copiam dos pais os seus gestos, as suas manias, como mexe suas mãos, como anda, como corre, e ela vai copiando. As meninas crescem e vão usar os sapatos de salto das mães, suas maquiagens, suas roupas. E os meninos vão usar os relógios do pai, admirar o carro, usar os seus chinelos. Neste caldo cultural da família, se adaptam e repetem atos, palavras, pensamentos. E temos que pensar, que exemplo será estamos dando para os nossos filhos? Que padrão de conduta, de vocabulário, de cidadãos estamos deixando? Deus nos dá alguns recados junto à oportunidade da maternidade e da paternidade. Vejam bem o recado que Deus manda a cada um. Renove-se, esse é um deles. Aproveitem a companhia desses espíritos recém-chegados e renasça com eles. Enfrente os vícios por ele. Você pode. Dê a si mesmo uma nova chance. Tudo isso é recado que Deus nos passa. Refaça seus caminhos, suas escolhas, suas prioridades. Reflita sobre seus verdadeiros objetivos. Solicite auxílio ao seu espírito protetor. Modele-se todos os dias para ser luz para essa criança que lhe pede aconchego no templo da oração. Não lhe grave no livro puro das impressões nascentes, senão caracteres da luz que lhe abençoam a memória. Esses olhos surpresos que lhe observam as atitudes e esses ouvidos minúsculos que lhe gravam as palavras diretas, e essa alma doce e terna que se levanta para a escola dos homens,
assimilará seus exemplos, retratando a sua vida. Ensine-lhes a companhia do bem, para que o mal não se desenvolva, sufocando-lhe as horas. Momento espírita. Quer falar, seu Newton? Não. O Jussi quer falar? Não, eu estou falando com ele. Ah, tá. Então tá bom. Vocês dois Estão se comunicando, isso é ótimo. Nani, com relação à missão, muitas vezes nós concluímos uma missão Sim, de encarnações passadas, né? sim, Nós não concluímos numa e vamos concluir na outra. com certeza, seu Se não Pinheiro. concluímos ainda, vamos numa outra ainda para concluir. Com certeza, isso mesmo, o senhor falou bem. Queria só adicionar, né? Eu agora estou com o meu filho lá pequenininho, como é fascinante ver um ser se desenvolvendo, né? Cada detalhe, ainda mais que a gente trabalha de casa, e muitas vezes ele fica em casa com a gente, né? E a Sim. gente consegue perceber, assim, como é fascinante esse desenvolvimento. E essa questão dos vícios, né? Eu até minha esposa engravidar, eu ainda era fumante, eu fumava bastante ainda. E quando ela engravidou, deu um toque, eu nunca mais coloquei. Que isso, benção. Eu tinha maço, tinha cinzeiro, tinha isqueiro, joguei fora, falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Já tem quase 4 anos, nem vontade tenho mais. Tá? Parece que deu um estalo, sabe? Uma mensagem que Deus te mandou, né, Lucas? E eu bebia muito também, assim, de beber no boteco sozinho, com caixas de cerveja. Também nunca mais não tive nem vontade. Era um vício, eu era quase um alcoólatra, pra te falar a verdade. E a criança sente tudo. Ela, principalmente quando ela é mais novinha, assim, ela sente o ambiente da casa, se a gente está mais cansada, ela fica mais irritada. É impressionante, é uma esponja. Sim. E uma situação bem recente que aconteceu, minha esposa estava cansada e aconteceu dela ficar meio emocionada, meio triste. E aí veio ele, Arthur, né? Ele veio pequenininho assim, andando, colocou a mãozinha no rosto dela e falou assim, obrigado, tipo, obrigado, sabe? Do nada, assim. Não do nada, né? Mas você vê que sente, né? Uma pureza, é um negócio que você realmente muda, assim. Quem está no meio, assim, quem tá mais conectado com uma criança e vê ela crescendo, assim, você realmente, aos poucos, com os atos, você acaba se melhorando mesmo. É que responsabilidade enorme, que oportunidade para nós pais, né? De crescimento, em observação, em atendimento, em condução do crescimento de uma criança. É lindo demais, é divino. É verdade. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que aquela pessoa que cultiva a terra, ela tem o mesmo valor de quem governa, do que aquele que cura, do que aquele que instrui, porque todas as funções, todas as missões são importantes, por menores que elas possam ser. Então, a gente pensa que nós todos temos missões no âmbito social, no âmbito espiritual, no âmbito moral, em todos os âmbitos da vida. E em tempos de normalidade, a gente exerce a nossa missão através da nossa caridade, com o nosso amor, caminhando no bem, de uma forma mais leve. Mas em tempo de anormalidades, as nossas missões são bem desafiadoras. E é o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de transição planetária, onde a gente está vivendo num momento de crise intensa, né? Crise econômica, são crises sociais, são crises de desejo de poder, são crises de relacionamento, enfim, uma grande crise moral vivemos. E aí as nossas missões têm que ser executadas com muito mais empenho. Então, quem conhece um pouquinho mais de algo bom, que tem talentos, que tem dotes, que tem potencialidades, tem que, através de uma luta pacífica, fazer o seu trabalho no bem, porque é um momento que chama para isso, né? É uma necessidade. E tudo isso, para nós, traz um retorno muito grande, porque também estamos melhorando a nossa caminhada evolutiva, né? O nosso desenvolvimento intelectual, moral, enfim. Mas eu vou contar outra. Hoje vão ter algumas histórias aí. Se alguém quiser me interromper e contar alguma, a gente vai escutar de bom grado, é muito bom.
uma senhora muito simples foi morar bem pertinho de uma casa espírita. Ela tivera sido abandonada por seu marido porque tinha um filho com paralisia cerebral totalmente dependente dela. Como ela tinha essa criança, não tinha onde deixar, já era grandinho, ela resolveu ser lavadeira de roupa. Antigamente, eu lembro que minha mãe pagava uma pessoa que vinha em casa, pegava as roupas numa trouxa, eles falavam trouxa de roupa, levava para casa. Hoje já não existe mais isso não, né? Essa senhora é dessa época. E daí a pessoa levava roupa para casa, lavava, passava, levava dobradinha para casa e recebia o dinheiro, né, correspondente ao seu trabalho. Essa senhora tinha essa função porque era a forma que ela tinha de trabalhar e cuidar do seu filho, que ficava numa cama permanentemente e dependia tudo da mãe. Ela ficou curiosa naquela casa espírita e foi visitar. De repente, achou um ambiente tão bom, tão leve para ela, começou a assistir uma reunião com palestra, começou a ganhar passe, levava o seu filhinho junto. E um determinado dia ela escutou uma palestra sobre missões. E o palestrante disse: todos nós temos missões, todos nós temos potencial para oferecer algo que já sabemos, que conseguimos fazer. E ela chegou em casa e pensou, mas que missão? Logicamente, ela nem pensou na missão maravilhosa que ela tinha, estar cuidando desse filho, né? Mas ela pensou numa missão fora de casa. Ela disse, o que eu posso fazer como um trabalho missionário? E lembrou, eu sou faxineira, eu sei fazer faxina muito bem, é isso que eu vou me oferecer lá na casa espírita. Depois de um tempo já bastante conhecida ali, ela pediu ao presidente da casa a chave da casa espírita e quando terminavam todas as reuniões, ela deixava o seu filhinho dormindo, era muito próximo de casa, isso é uma história da vida real, diga-se de passagem. E ela ia até a casa espírita e limpava o banheiro somente, porque ela não tinha tempo de fazer uma faxina geral, mas deixava aquele banheiro brilhoso, limpíssimo, sempre com as toalhas limpinhas, com a reposição de papéis, enfim. E ela não queria que contassem para ninguém que era ela que fazia essa tarefa, ela fazia anonimamente, só o presidente da casa que sabia. Foram-se anos e um belo dia ela adoeceu e desencarnou. Aí o presidente da casa chamou para que fossem na casa dela fazer uma despedida do seu corpo. E aí ele comentou, a pessoa que limpava aquele banheiro que todo mundo dizia, como pode, a gente chega aqui, tá tudo limpinho. A faxineira limpava a casa espírita uma vez por semana e ela ia todos os dias manter aquele banheiro em ordem. Diz quem deixava aquele banheiro em ordem é a Dona Maria, que hoje voltou para a pátria espiritual. Então ela fez todo esse trabalho missionário tão lindo, num anonimato, com maior amor, com maior carinho, por 15 anos. Portanto, todo trabalho missionário, por menor que seja, tem um valor extraordinário. Madre Teresa de Calcutá, certa vez foi entrevistada por um repórter que disse assim, irmã, qual a sua função? O que a senhora faz? Ela contou, né, do seu trabalho tão lindo. Eu me dedico a pessoas que têm extrema carência em todos os níveis de doenças físicas, mentais, com dificuldade de tudo. Aí o repórter disse, o seu trabalho é uma gotinha no meio desse oceano de problemas do mundo, não é, irmã? Ela disse, realmente é uma gotinha, mas sem essa gotinha o oceano ficaria menor. Então, é assim, não é? Toda tarefa, a gente pensa, não vou fazer isso não, porque é tão pouco, não vale a pena, ninguém vai, ou não vai notar, ou não vai ser valioso. Vai ser valioso sim, quando nós descobrimos o que fazer, tem muito valor aquele, por mais que seja pouco. E daí a gente pode pensar assim, como eu descubro a minha missão? Ela não vem escrita num papel para a gente, a hora que nascemos, você vai ter que fazer isso em tal época. Vai se descortinando, a gente vai percebendo no dia a dia, através da oração, através do nosso pedido de auxílio espiritual.
vai acontecendo naturalmente. Todos nós temos essa condição. E um belo dia a gente pergunta, será que minha missão está sendo bem executada? É só observar os frutos da nossa missão. O professor vai ver como que os alunos estão. O médico vai ver se seus pacientes estão melhores. Nós, pais, como estão nossos filhos? É claro que a gente não acerta sempre. E quando a gente, tem pessoas que por alguma dificuldade, outras porque caem no padrão moral e não conseguem exercer a sua missão adequadamente por isso. Mas nunca devemos ficar parados na culpa, no sentimento de vergonha, porque tudo isso é um padrão vibracional tão baixo que atrapalha a nossa vida. Então a gente faz orações, a gente levanta a cabeça e recomeça. Podemos cair uma segunda vez e vamos mais até que a gente acerta. E aí é muito vitorioso, né? E é muito bom. Então, quando nós realizamos as nossas missões, nós somos os primeiros beneficiados. A gente não faz com esse sentido, mas somos nós os primeiros beneficiados. A gente sabe que quem está mais perto da luz é que mais se ilumina. Portanto, é esse o resultado do nosso trabalho. Falamos há pouco do nosso querido Chico Xavier, que foi um missionário extraordinário, contemporâneo nosso. E Chico tem muitas histórias da sua vida durante esses mais de 75 anos que ele dedicou-se tanto. Mas essa história que eu vou contar a vocês cabe bem para o assunto de hoje. Isso há muitos anos, Chico, bem jovenzinho, estava na casa espírita de madrugada, não tinha nem computador, ele estava datilografando mensagens recebidas de espíritos, ele e um amigo. E um besourinho entrou pela janela, era calor, janela aberta, ele rodopiou e caiu em cima da máquina de escrever do amigo de Chico. O amigo, irritado, que já estava cansado, pegou o besourinho e jogou na parede. O besourinho teimoso caiu, rodopiou de novo e caiu novamente em cima da máquina do mesmo moço. Aí o rapaz pegou o besourinho, o amigo de Chico, e jogou no chão. O besouro ficou meio tontinho, mas teimoso, voltou a cair em cima da máquina do jovem. Aí Chico levantou-se, viu que ele ia ser o fim do besourinho, pegou o besourinho nas mãos e eu vou dizer exatamente como ele disse: besouro, se você não morreu com os golpes do meu amigo, é porque você é como eu, tem uma missão a cumprir. E largou o besourinho e disse: vai com Deus. Então é assim, não é? Missão todos temos. Ele considerou que até o besourinho tinha uma missão semelhante à dele. Tem pessoas que reencarnam como cientistas, parece não, já vêm com preparo de outras encarnações. E são esses que se dedicam e inventam remédios, vacinas, melhoram as tecnologias em todos os âmbitos, que criam técnicas novas para cirurgias, para atendimentos, enfim, né? São os cientistas trazendo seu potencial, seu talento e colocam como missão isso. Tem outros que vêm com a missão já preparada, já burilada. É lógico que ninguém vai parar nesse ponto. Nós temos muito a aprender eternamente. Os conhecimentos serão eternos para nós, os aprendizados. Mas já vem mais preparado para serem professores. Quem foi professora aqui? Valentina? Olha lá, ó, quantos professores. Olha que lindo, quantos professores aqui. Certamente vocês vieram já com esse dom, não é? Depois aprimoram mais, isso é natural. Muito legal. E tiram dessa situação de cegueira, digamos, tantas crianças, da cegueira da ignorância, né? Tantas crianças, tantos jovens, tantos adultos que vão aprender depois que já tem mais idade. Então é uma missão muito linda. Outros vêm
com a missão de cozinheiras. Tereza não está aqui, mas lembrei da Tereza quando escrevi isso, que trazem já aquele dom para a cozinha e colocam no seu alimento as energias de amor, as energias de carinho, de desejo de saúde, de felicidade, porque o alimento é isso. Certa vez até, vou pôr um parênteses nessa fala, me lembrei agora. Quer falar, Isa? Lembrei que li em algum livro que todos nós somos constituídos, nós adultos, de 70% de água, e todos os vegetais, todos os alimentos, sem muita água. E a água, sabemos, até houve aquela experiência de um senhor japonês, que não me recordo o nome, que ela muda suas moléculas de acordo com a vibração das palavras, né, ou dos sentimentos, porque na realidade as palavras refletem o sentimento. Então, o alimento, ele absorve muita vibração, muita energia, ou boa ou ruim. Então a gente fica imaginando ir num restaurante onde a pessoa que está cozinhando lá está de mal com a vida, brigou com o chefe, saiu irritado de casa. Diz a literatura que eu li que seria muito aconselhável a gente fazer uma oração, principalmente lá no restaurante, baixinha, convicta, pedindo proteção, porque a gente pode muito bem ser contaminado se não estivermos equilibrados com uma vibração negativa que veio naquele alimento. Tem muito a ver pela água. Quer falar, seu Nilton? A Isa também quer falar. E fazendo só ali, a gente fazendo a oração para ela, a gente já não vai se contaminar. Perfeito. E com certeza essa oração vai lá para ela e ela vai passar a não querer mais mandar energia negativa para nós. Perfeito, porque muitas vezes a pessoa não quer mandar, né, seu Nilton? É imposto pela condição dela, ela emana aquele tipo de vibração, né? Mas muito bem colocado. A Isa quer falar? Não, no meu conhecimento, nós, aqui, a grande maioria, viemos para um mundo de provas e expiações. Uhum. E aí, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Uhum. No meu entendimento, missão seriam para espíritos especiais que não precisassem mais reencarnar, mas eles vêm para auxiliar, como veio Chico, Madre Paulina e tantos outros. Esse era o conceito que eu tinha. Mas não é. Qualquer trabalho que você faça, que você já conhece, você está doando o seu conhecimento através do teu talento, da tua potencialidade, é uma missão. Você quer falar? Eu acho, na minha opinião, que existem missões universais também. Também, perfeito. Os ensinamentos de Jesus, perfeito. Por exemplo, um próximo, né? Mas existem as missões individuais. Eu trazia muito que uma boa maneira de identificar a missão eram as dores. Através das dores que nós sentimos, as mágoas, talvez aquelas queiram nos ensinar alguma coisa a superar, a encontrar, às vezes, nossa missão. Mas através dos talentos também. Né? Exatamente. E essas missões individuais que é difícil a gente identificar muitas vezes, né? Sim, é verdade, você tem razão, isso mesmo. Quer falar, Jucinho? Então, Nani, vou pegar o gancho da Isa, porque o que a Isa falou é praticamente consenso entre nós. Uhum. Nós temos uma dificuldade de admitir que somos missionários, porque a gente relaciona com grandes missões. Com grandes atitudes. Com grandes atitudes, com grandes construções. Exatamente. Então a gente se encolhe, sabe que não é assim. Só que daí, se tu analisar a perfeição divina, isso me encanta, né? A perfeição divina faz com que o nosso talento que vai nos dar o que comer se transforma em missão como co-criador na construção divina. Perfeito. Tu citaste o professor, o médico, o engenheiro, o pedreiro.
estão ganhando pão, eles estão lutando para sobreviver e ao mesmo tempo estão trabalhando para tanta transformação, que é uma missão que a gente não assume. Com certeza. Né? É uma visão que a gente não tem, temos que passar a ter. E é muito natural o que ela falou, porque a Sim. gente se encolhe mesmo, a gente não acredita que é missionário. Sim, sim. Só que, Nani, todos somos missionários na necessidade de nos modificar. É uma missão fazer reforma íntima. E a grande maioria de nós tem uma segunda missão obrigatória, que é ser pai e ser mãe. E aí o nosso suor para ganhar o pão se transforma na nossa missão coletiva sem que a gente perceba. Exatamente. É uma engrenagem perfeita, É uma né, engrenagem. Jaci? Aí vem a perfeição da criação. Sim, Né? é tudo muito perfeito. Então, eu entendo mais ou menos essa também a dúvida da Isa nesse sentido, porque a gente ouvia assim, ó, o Espírito que não precisa mais encarnar e que ele vem encarnar em missão. É colocado dessa forma. Então, acho que também existe esse outro significado quando se fala assim, aquele Espírito vem em missão. Sim. Quer dizer, em missão todo mundo está aqui. Tem uma missão pessoal, tem uma missão dentro da família, como você colocou. Mas tem aqueles seres que não precisariam mais vir encarnar, se passar por esse processo, mas por livre vontade de querer participar, de auxiliar, aí vem em missão, mas quando você fala em missão, parece que é uma coisa... Uma coisa só. Sim. Né? Assim, tão deslocada. Mas eu entendi essa dúvida dessa forma, né? Porque às vezes a pessoa fala, ele vem em missão, quer dizer, a pessoa não precisaria estar mais nesse plano, mas ela vem. Né? Mas existe essa categoria Claro, também, né, existe, Universo? sim. Que são os missionários na acepção, No termo de missionário. no termo legal, gramatical, no sentido legal da palavra, né? São aqueles que vêm para grandes transformações no meio em que eles vão conviver, né? Sim. É É uma minoria, mas... e que talvez nem precisariam vir mais, né? Não teriam mais essa necessidade. Mas a gente tem que lembrar também que mesmo esses espíritos que não precisam vir e não vêm mesmo de fato, eles continuam nas missões deles. Sim. Em outros planetas, em outros mundos. Então, a missão nossa é contínua, até que a gente chegue próximo da perfeição. Sim. Então, a nossa missão não acaba, né, com o desencarne. E é nesse sentido que tu vê assim, ó, como a providência divina ela é mágica, esse sentido de perfeição. Neste momento que nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa maior missão ela é relacionada com nós mesmos. Só que vai chegar um momento que nós vamos ser missionário universal. Isso não acaba nunca. Né? Porque esses avatares que se propõem a modificar as estruturas dos mundos em evolução, eles existem em todos os lugares. Né? E um dia nós chegaremos a esse estágio. Perfeito. Missão é tarefa evolutiva. Isso, E a missão, ela pode, o mesmo ser, ele pode estar fazendo uma missão em vários locais. Por exemplo, esses seres mais evoluídos, que têm a energia muito amplificada, uma luz muito grande, é como se fosse o Sol. Na hora o Sol ilumina várias partes da Terra, esses seres iluminados iluminam várias partes também, às vezes planetas. E às vezes o mesmo ser ele tem várias missões em vários locais. Verdade. Se a gente pensar em amplitude de missão, é um negócio muito grande, assim, um negócio que sobressai, né? É o que a gente entende. Sim. Mas aqui o que a gente precisa mesmo é forma íntima, que acho que é a chave, né? E aprender a amar o próximo mesmo. O amor é uma missão nossa, aprender a amar é uma missão. Nós estávamos no sonho aprendendo, né? Estávamos estudando. Talvez seja a lição mais importante que nós temos para cumprir. É aprender a amar uns aos outros. Sim. É verdade. E aí o missionário Sol que nós tivemos, né? Que foi o maior exemplo de missionários que nós podemos referir, que foi Jesus, veio nos ensinar justamente isso. E está iluminando até hoje e vai iluminar ainda. Ele ainda comanda todo esse processo. É belo demais, não é? Nossa. É perfeito, né? Se você E nós só damos aquilo que temos. Então, Se nós- sem humildade, né?
sem humildade, como é que fica a nossa missão? Que às vezes você acha que é pouco, mas você acha que é muito. Maiores qualidades, que é a humildade. Sem Sim. ela, sempre nós chegamos mais perto do nosso Pai. Verdade, né? Que não saiba uma mão que a outra faz. Né? Porque aquilo que a gente faz de bem, Deus nos dá tanta alegria, porque a gente vê o produto daquilo que a gente vê. Sim. Agora, se os outros não veem, não é? Mas sempre, como dizemos, sempre haverá um momento, um instante na vida Sim. que, se a gente fez o bem, vai aparecer. Com certeza. Aparece. Né? Eu tenho um exemplo nesse aí. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente, com palavras e gestos, ações, nós estamos cumprindo missões. Uhum. Recentemente, um rapaz que trabalha comigo, ele entrou na empresa há uns 3 anos, uma história rápida, e a gente trabalha falando inglês. E ele respondia para mim na empresa, a gente trabalhava junto, mas eu era o gerente dele, né, o líder dele. E aí eu comentei com ele, falei, Vitor, você precisa estudar um pouco inglês, cara. Uhum. Acho que o seu inglês ainda tá pouco e tal. E hoje em dia ele fala muito bem inglês. E aí eu conversei com ele e falei, não, cara, seu inglês melhorou. Ele falou que você mudou minha vida. Isso aí me abriu tanta oportunidade, tirei certificação, fui pra Disney. Ele me contou tanta coisa, ele falou assim, olha, essa dica que você me deu quando eu entrei na empresa mudou a minha trajetória. Olha, hoje que eu beleza. entendo a importância e tal. Então eu me senti tão bem com aquilo, porque isso daí eu já tinha até esquecido que eu tinha falado. Uhum. Talvez se eu não tivesse preparado, se eu tivesse de uma outra forma, poderia ter falado outra coisa completamente diferente, poderia ter mudado o rumo da história dele. Sim. Tipo, às vezes mandado ele embora porque ele não estava com inglês bom, eu só falei, estuda um pouco mais. Uhum. Então, esse é um exemplo, mas isso é no dia a dia nosso, com o contato com as outras pessoas, nós temos diariamente oportunidades de fazer coisas boas, de disseminar o amor, e futuramente, mesmo que não seja aqui, nessa encarnação, até depois de desencarnar, nós vamos descobrir e ver quantas vidas nós mudamos com uma frase, com um olhar, ouvindo. Então, a nossa missão, ela está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos atos de todos os dias. Sim. O acolhimento e o amor, né? Faz com que a gente desperte tudo isso. São 2 fatores bem fortes para a gente poder colocar em ajuda aos outros. É o acolhimento e o amor, não é? E alguém quer falar mais alguma coisa? Então, continuando com o que nós tínhamos dito da cozinheira, coloquei aqui também as cuidadoras, né? Quantas pessoas vêm com aquela missão de cuidar, porque tem paciência, porque tem conhecimento, porque tem discernimento, tem amor no coração. Quantas cuidam de filhos, de pessoas que vão fazer tarefas maiores, mas precisam estar cuidando daquelas crianças em casa, ou que cuidam de doentes que às vezes a própria família não tem paciência de cuidar ou não tem conhecimento. Então é outra missão muito bonita. E a gente esquece e acha-se muito pequenininho o trabalho dos coletores de lixo, né? Que eram chamados de lixeiro, uma palavra tão pesada. Quem sabe quantos vêm com a missão da humildade para nos ensinar? E o que seria da nossa cidade se não tivesse esses coletores, né? Das nossas praças? É um trabalho essencial. Nossas praças. Energia pesada, o ambiente, né? Sim, exatamente. Uma semana só, tu já o belo corre solto. Exatamente. É um trabalho que a maioria não dá valor, né? Sim. E quando a gente olha sobre esse lado, né, um missionário desse trabalho de humildade e que tem um resultado muito importante para todos nós, em vários sentidos, fica muito diferente, né? Então, como a gente tem que mudar o nosso olhar mesmo para enxergarmos esses detalhes da vida. No livro Luz no Lar, de Emmanuel e Chico, tem uma frase que diz assim: a humildade é a chave da nossa libertação. Você falou na humildade, né, Eneida? Pratiquemos a humildade e aprendamos algo a cada dia. Não permitamos que prazeres e egoísmos mundanos nos tirem o caminho da nossa missão e prejudiquem a nossa moralidade.
Portanto, a prática da missão está muito ligada à nossa humildade também, não é? O desenvolvimento da humildade. Ô, E, Nani, sim? Em relação a esses coletores de lixo, às vezes a gente passa por eles um simples bom dia para eles, eu acho que já deixa o dia deles muito bom, porque a maioria ignora, faz de conta que não vê. É verdade. O meu filho adora, né? Ele adora caminhão, aí quando passa eles de um coletor, com um caminhão coletando lixo, Sim. meu filho para, dá tchau, manda beijo, eles buzinam, dá tchau. Que bonitinho. Olha que educação linda você já está dando, né, Lucas? E eles adoram, vocês são sempre de bom humor. Verdade. Sem contar que tem coletor, o catador de lixo, não, coletor. Nós estamos falando agora dos coletores, né? Que não trocam aquela função deles por outra. Sim. Porque aquilo ali para eles é satisfatório. Às Porque vezes é isso que a Isa falou. Ele vai aqui num lugar, as pessoas estão ali e já dão um bom dia, um sorriso para ele, executa o teu trabalho bem, vai com Deus. Que ele não escuta nem na casa dele, Sim. quando sai para ir trabalhar. Diga, E Neide. as missões maiores vão ser dadas quando a gente vai progredindo nessas pequenas missões. Com certeza. Nesse trabalho, né? Com Deus certeza. só pode nos dar trabalhos maiores conforme nosso preparo. Né? O nosso potencial fica maior, não é? Então nós nos preparamos com as pequenas coisas. Não é? É assim, com as É assim pequenas que missões caminhamos. para no futuro, quem sabe, né? Maior. Né? Vamos Perfeito. crescendo Quem na sabe não será, Eneida. Será, com certeza. Se prepara, Eneida. Só para Certeza. complementar ali dos coletores, eu não sei se alguém já reparou que eles sempre passam no Natal. E nós sempre esperávamos, ou com panetone, ou uma caixa de bombom, inclusive com o meu pequeno, já também para... Porque eu penso que o exemplo que você dá para os seus filhos vale muito mais do que as palavras que você fala. Perfeitamente, claro. A questão da missão também de pai, de mãe, com a educação, vai mais pelo exemplo. Às vezes você acaba se tornando uma pessoa melhor, não por você, mas para tentar deixar o seu filho melhor também, para dar um exemplo melhor, para ele sentir, não só ouvir o que Sim. é certo, o que é errado. As crianças seguem muito o exemplo dos pais, né? É fácil você colocar no colo aqui, olhar no olhinho deles e dizer, você tem que agir assim, 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 fazer um discurso. O que temos que fazer é realmente dar o exemplo, né? Atitudes positivas aí, eles seguem, eles aprendem. Interessante, né, Nani? Sim. E muitas vezes não adianta a gente querer cumprir uma missão, porque vai depender tudo das condições da gente. Sim. Eu, por exemplo, não posso trabalhar em hospital. Jamais trabalharia em hospital. É que não é a sua missão. Eu preferia ser lixeiro do que ser enfermeiro, médico, assim, porque eu não suporto. Então, se depender de mim, o hospital fica fechado. Né? Mas não é a sua missão, por isso mesmo somos seres sociais, né, seu Pinheiro? Eu também sou seu, também não consigo, eu sinto muito, pessoal. Mas foi professor. Então. Mas foi professor. Outro gigante que tem na humanidade para tocar o processo evolutivo. E é exatamente isso, nós formamos esse lindo universo com o potencial de cada um. E é diferente um do outro, é um complemento, né, das nossas tarefas para que tudo caminhe, para que tudo ande. Isso mesmo. Então a gente lembra da parábola dos talentos, né, passada pelo nosso querido irmão divino Jesus. Acho que todos conhecem, né, a parábola dos talentos. Assim, muito rapidamente, para a gente não demorar nela, vocês lembram que é um senhor muito rico que vai viajar para fora e delega aos seus servidores o seu patrimônio, a sua riqueza. Ele dá uns 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Aquele que ganhou 1 ficou com medo do senhor em terra para quando o senhor voltar ele não ter perdido o talento. Os outros trabalham, negociam e duplicam. O de 5 conseguiu mais 5 talentos, ficou com 10.
o de 2 ficou com 4. Quando o senhor vem para cobrar deles, para fazer as contas, aquele que tem os 5 talentos com 10 disse: eu trabalhei, então estou lhe dando agora 10 talentos. Ele disse: servo bom e fiel, confiarei mais em você. E o de 2 a mesma coisa, servo bom e fiel, porque duplicou. E aquele que enterrou, ele disse: servo mau e preguiçoso, tirarei de você esse talento e entregarei àquele que tem mais. Porque é assim que acontece, né? Nós temos que multiplicar os nossos talentos. Mas essa parábola só serve para isso ali como instrução. Sim. Porque eu, se tivesse bastante dinheiro, alguma coisa de muito valor eu botaria na mão daquele que enterrou e guardou e me entregou de volta quando eu cheguei. A lição, seu Newton, desse que enterrou o talento seria assim: ele com certeza enterrou por medo, porque ele diz: o senhor, eu sei que o senhor é austero, é severo, portanto eu enterrei com medo de perder. E a lição é: não podemos ficar parados no medo, porque o mundo não para por conta do nosso medo. E o medo nos deixa estagnados. A gente sabe que, espiritualmente falando, nós não retrogradamos, mas nós podemos ficar estacionados, não podemos perder o nosso precioso tempo ficando parados. E um outro aspecto desse que enterrou o talento pode ser a inveja, que é outro sentimento que nos deixa estagnados. Ele pode ter pensado: por que o meu Senhor deu 5 talentos para um, 2 para o outro, eu ganhei só 1? E a inveja é outro sentimento muito ruim. Então são lições que a gente tira, né? As parábolas. Você pode dizer assim: com um só não vou conseguir fazer nada. Sim. Só guardar. É a mesma coisa com missão, né? A gente acha que a missão é pequenininha, não vou fazer nada, né? Sim. Não tenho quase talento nenhum, não vou ajudar em nada, né? Vou ficar estagnado. E aí, nesse caso, quando a gente desencarna, como é que funciona? Se você não cumpriu a sua missão, ou não usou os seus talentos da forma que deveria utilizar, você vai ter que planejar novamente, reencarnar e começar de novo, perdendo esse tempo precioso que você tinha para fazer outras situações. Mas não é a quantidade que define a parábola. Porque se nós tivéssemos, se a parábola tivesse dito que o que ganhou 5 enterrou e devolveu só 5, não mudaria o sentido que nós estamos falando. Que o 1 multiplicou, o 2 multiplicou e o 5 escondeu. É a necessidade de nós desenvolver o talento. Exatamente. É a necessidade. Essa é a mensagem principal. Com certeza. Porque não adianta nós simplesmente não fazermos o mal. Nós temos que fazer o bem. E para fazer o bem, nós temos que multiplicar nossos talentos. Não é? E hoje nós tendo alguns talentos, nós somos tão bons que nós vamos lá e botamos na mão dos nossos servidores, que são os bancos, né? E ficamos na esperança de que depois venham com lucro. O negócio está na mão do judeu. Agora eu vou falar de uma pessoa que o Oliveiros conhece muito bem, que é o Viktor Frankl. Conhece, não conhece? Uma figura maravilhosa, né? Psiquiatra, neurologista, uma pessoa maravilhosa assim no campo de trabalho dele, que nasceu em Viena em 1905, foi preso pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, ficou no campo de concentração 3 anos, saiu de lá com 40 anos e 25 quilos. Ele, quando entrou no campo de concentração, foi afastado de toda a sua família, inclusive da sua esposa, que estava grávida, e ela foi obrigada a praticar o aborto pelos nazistas. Olha a dor desse homem. E ele, lá no campo de concentração, ele fez todo esforço contra ele para não perder a sua sanidade mental, para não deixar destruir o seu espírito, os seus sentimentos. E ele focou na observação, que era neurologista e psiquiatra, na observação da atitude dos algozes e dos irmãos de cativeiro.
E ele viu que aqueles que tinham um objetivo se mantinham mais firmes, com mais sanidade, com menos desespero. E o objetivo dele, que ele considerou uma missão, foi lutar para que ele mantivesse um estado melhor, para poder reencontrar com sua família. E ele criou uma linha de pensamento chamada logoterapia. A logoterapia acho que é usada até hoje, não é? A logoterapia é uma técnica em que se faz o paciente descobrir o sentido da sua vida. Em vários momentos, um sentido da vida, né? Porque a gente não fica num foco só. Porque quando temos um sentido de viver, a gente não perde o ânimo, a gente segue mais adiante, a gente pratica mais o que todos os ensinamentos que temos na prática do amor, na distribuição dos nossos talentos, enfim, tudo que a vida nos coloca, né? Porque é ponto da esperança, né? Sim. Eles falam que quando perde a esperança, perde a razão de viver, né? Exatamente. A pessoa não vê sentido em continuar, né? Uhum. Mas a esperança, né? Manter a esperança. Sim. E os profissionais ligados a essa área, e o Oliveiras deve saber bem, eles consideram a logoterapia uma técnica muito importante para casos mais graves, assim, com resultados um pouco mais rápidos. Eu marquei aqui em casos de severos traumas, de torturas, de sequestros, de terrorismos, de grandes catástrofes. Esse paciente fica tão anulado, mas ele precisa descobrir um sentido para ele viver. Aí ele muda o foco. Aí ele acha um objetivo, se enche de esperança, né, Lucas? E diz Viktor Frankl que o homem, que o derradeiro motivo do homem lutar é pelo amor. O amor tem que estar presente na vida de todos, porque é ele que vai motivar tudo de bom, inclusive encontrar esse sentido da vida. E diz Viktor Frankl que a sua tese foi baseada numa doença noogênica, quer dizer, uma doença do espírito quando o sentido da vida está morrendo. Quando a pessoa não tem mais sentido de vida, ele adoece e perde a razão, né, de estar vivendo. Tem um exemplo, acho que dá ainda tempinho. Tem um exemplo de um jovem, isso também é história da vida real, que estava numa depressão muito forte e ele foi no psicólogo, no psiquiatra, foi na psicóloga. A psicóloga disse para ele: você precisa encontrar um sentido, um objetivo para você se desenvolver, seria esse sentido da vida. E lembrou da teoria de Viktor Frankl, da logoterapia, e encaminhou esse jovem para um asilo de idosos, dizendo: se fica 15 dias trabalhando com os idosos, vamos ver se você descobre um sentido. Dali 15 dias o jovem volta e diz: detestei, não gosto de atender idosos. A psicóloga pensou então crianças e o coloca numa casa de crianças abandonadas por 15 dias. Ele vai, fica por lá, volta em 15 dias, odiei. Não gosto de atender crianças. E não saía daquele processo de depressão. A psicóloga até duvidou da logoterapia. Falou: acho que tem alguma coisa falha aí. Mas deu uma última chance a ele. Você gosta de animais? Ele disse: eu adoro. Do que tipo de animal você gosta? Eu gosto mais de gatos. Então ela conseguiu um gatil e ele foi trabalhar. E ficou anos trabalhando no gatil, muito feliz, porque ele conseguiu resolver, ele conseguiu encontrar um sentido para a sua vida, atendendo os gatinhos abandonados. Então é isso aí, né? O sentido da vida é muito importante e não deixa de ser uma realização missionária, né? Certamente, se ele gostava muito dos gatinhos, é porque ele já tinha um elo lá de trás e isso despertou nesse momento. O sentido da vida, a esperança, aquele filme Como a Vida é Bela, uma coisa aquele filme italiano que ganhou Oscar. É lindo esse filme. Na guerra, o pai ficou com uma criança pequena. Então, quando vinham as bombas, ele dizia que eram foguetes.
Sim, né? Foguete. sim. E passou a guerra, até que lá pelo fim da guerra, ou metade, porque eu não vi o filme, eu sei só o comentário, Sim. só comentando o comentário do filme, né? E aí, uma certa altura da guerra, ele conseguiu, através de alguém que auxiliou, não é? A ele sair daquela situação e levar a sua filhinha de novo. E ver a esperança, como Sim. ela trabalha, não é? Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu coloquei aqui, no meu trabalhinho, que grandes missionários também tiveram momentos críticos. A gente pensa, acho que só nós, né, que não temos tanta força, que às vezes entramos em crise, mas não é. Grandes missionários também tiveram. Paulo de Tarso, ele fundou comunidades cristãs, né, depois que Jesus já não estava mais aqui na Terra, em várias cidades, como Antioquia, Éfeso, Filipos, Corinto, Roma, Icônio, Colossos, e em um determinado momento ele ficou muito desesperado em não conseguir levar a sua missão adiante, porque as comunicações daquela época eram muito difíceis e ele tinha que mandar as mensagens de evangelização cristã. Como? Então ele ficou também bem desorientado por algum tempo, por alguns, talvez dias, momentos ou poucas horas, não sei, porque, né, com a força que ele tinha não deve ter sido muito tempo. Mas ele entra em sintonia mental com Jesus e pede uma orientação. E Jesus diz a ele: escreve, Paulo, pois só os que têm boa vontade irão te entender. E aí surgiram as cartas de Sim. Paulo, né? Aos Romanos, aos Coríntios 1, aos Coríntios 2, aos Gálatas, aos Éfeso, etc, etc. Então, precisou um momento de dificuldade para ter uma solução tão boa para ele, né, em escrever coisas tão lindas como ele deixou para nós com as cartas. Aquilo que o Gessi falou, modifica-te. Pega o teu eu e transforma ele, que ele vai te ajudar a fazer tudo. Sim. Nós temos o simbolismo da estrada de Damasco como uma referência da modificação dele. Exatamente. Mas a modificação dele foi estrutural, ela foi muito maior do que aquele breve, grande momento que ele teve. E nessa história que tu contas, foi Estevão, em nome de Jesus, que orientou ele a fazer porque ele estava se sentindo pequeno, porque não tinha mais força física para fazer as viagens, sim, né? Sim. Daí o Estevão diz, escreve. E veio essa maravilha dos trabalhos através das cartas. Os mensageiros levaram as cartas. Uma bela história. Kardec também passou muito receio de não poder terminar a sua missão da codificação, né? Kardec, em 1857, redigiu o Livro dos Espíritos, que é considerado o cérebro da nossa doutrina. Depois, em 1861, o Livro dos Médiuns. E ele foi muito perseguido, caluniado, trabalhou muito, entrou em exaustão física, ele chegou a urinar sangue, teve deficiência visual, teve problemas respiratórios, até que recebe um recado de São Luís: sai, Paulo, sai, Kardec, descansa. E ele vai para uma cidade na França, uma cidade litorânea, para descansar, para se recuperar um pouco. E depois que estava melhor e que foi rápido, recebe outra mensagem de São Luís que diz assim: nós precisamos tê-lo totalmente em nossas mãos, totalmente centrado em nós. E aí, dessa forma, Kardec ganha aquela força e consegue redigir o livro do Evangelho. Era o ano de 1864, Saia da Praia, com o coração da nossa doutrina redigido, escrito, né? O Evangelho é considerado o coração da nossa doutrina. E sabemos o quanto que o Evangelho sustenta os corações, não é? E ele tinha uma outra grande motivação, chamada Gabi.
Que eu não sei porque a gente ofuscou ela na história, né? Sim. A gente, digo... A humanidade. Porque a Gabi também segurou os desesperos dele, os chiliques dele. Sim, nossa, uma mulher extraordinária, né? Uma mulher extraordinária, exemplo de ser humano em todos os aspectos, a esposa do Kardec. Então, as nossas missões, por menorzinhas que sejam, elas deixam consequências, tanto no nosso mundo físico quanto para o mundo espiritual, são muito importantes. E não importa o tamanho da nossa missão, o que importa é uma coisa muito importante, que é um sentimento que vale para tudo, que é a intenção. Não é só a intenção que você tem de fazer o bem já te motiva a fazer algo melhor. Acho que em 10 minutos deve dar um tempinho de eu falar mais alguma coisa, que eu vou pular essa história e deixar para depois, se der tempo a gente fala, e vou comentar de uma escrita que Madre Teresa de Calcutá nos deixou, muito linda. Vejam só a mensagem bela que ela passou. Se não puderdes fazer grandes coisas, façam pequenas coisas, mas sempre com amor. Há aqueles que dizem assim: quando eu for bem-sucedido, eu farei coisas enormes pelos outros. Enquanto isso, há pessoas famintas nas ruas, há pessoas idosas que precisam de companhias, há mães que necessitam de ajudas para os seus filhos, há pessoas que não sabem ler, existem ruas cheias de lixo, pessoas que precisam ser ouvidas, milhares e milhares de pequenas coisas que estão aí esperando que as façam. Se pensarmos na pequena diferença que fará a nossa atitude, usaremos dessa pequenez para justificarmos o fato de não fazermos nada. Olha que mensagem mais forte e mais bonita, né, de Madre Teresa. E Chico Xavier dizia assim: comece fazendo o necessário, daqui a pouco você vai estar fazendo o possível e logo mais fará até o impossível, porque assim, né, é um caminhar, é um crescente. Vai dar tempinho de eu falar essa história, porque é bem bonita. É um funcionário... Estão cansados das histórias? Posso cantar mais uma? Esse era um funcionário da saúde pública nos Estados Unidos, de Nebraska, chamado Stephen. Ele mudou-se lá para Karachi, no Paquistão. E chegando lá, ele viu aquela cidade muito populosa. Por ser uma cidade muito grande, tinha hotéis fantásticos, tinha aeroportos luxuosos, shoppings extraordinários, mas 60% daquela cidade era uma pobreza total. Pessoas vivendo naquelas casas com materiais que deveriam ser descartados, não tinham saneamento básico, não tinham eletricidade, não tinham água potável e viviam ali naquela loucura. Ele foi ver as crianças brincando nos lixões, e adultos também, mas as crianças procurando comida, procurando brinquedo para se distraírem, punham as mãozinhas naquelas coisas todas sujas, depois coçavam os olhos, punham em seu nariz, em sua boca, então os mosquitos em volta, então as doenças eram muito graves e morriam muitas pessoas também. E ele pensou: o que eu posso fazer dentro do meu conhecimento, como sanitarista que ele era, para melhorar tudo isso aqui? Era uma comunidade muito grande. Então ele pensou: o simples fato de lavarem muito as mãos não é nem muito, mas corretamente, vai modificar esse quadro. Então ele fez uma parceria com uma empresa de sabonetes nos Estados Unidos,
construiu vários lavatórios pela comunidade e ensinou as pessoas a lavarem as mãos certinho, né, da forma correta. Porque eles tinham o hábito de pôr as mãos embaixo d'água, pronto, lavei as mãos, e contaminava muito. E as pessoas amaram aprender a lavar as mãos por conta da fragrância, do perfume, do sabonete e da espuma que faziam. Então eles exageravam, eles lavavam a mão duplamente por conta desse prazer. E só vejam os resultados. Em poucos meses, a taxa de diarreia caiu 52%. A taxa de pneumonia e infecção bacteriana, 35%. E a longo prazo isso foi fantástico, pelo simples fato de se saber lavar bem as mãos. Então é impressionante. Missão cumprida do Stephen, né? Ele teve que ir lá para o Paquistão com seu conhecimento, a sua criatividade, sua orientação espiritual para fazer um trabalho tão lindo desse. E aí eu vou terminar, uma outra vez a gente estuda o Livro dos Espíritos, que tem questões tão lindas aqui, dizendo que nós somos todos habitantes desse planeta, né? Nós estamos todos aqui nessa nave chamada Terra para descobrirmos os nossos potenciais através do nosso autoconhecimento, fazendo a nossa reforma íntima, colocando isso a favor do outro, que também nós seremos recompensados com isso. Nós somos luz. E nós estamos caminhando no sentido dessa grande luz, que é Deus, que é a espiritualidade maior, que nos protege, que nos orienta. E tudo isso só acontece realmente pelo amor, né? Então, que cultivemos o amor nos nossos corações, que façamos as análises de todas as nossas potencialidades e coloquemos em prol do outro, porque estaremos evoluindo, ajudando o outro a evoluir e a evolução desse nosso querido planeta Terra. Muito obrigada. Quer falar? A verdadeira felicidade é quando a gente consegue fazer o nosso próximo feliz. Exatamente. É isso mesmo. A gente é feliz fazendo o outro feliz, não é? Perfeito. Muito bem, muito obrigada. Uma noite muito feliz para vocês. Que eu tenho certeza que vocês têm potenciais e talentos que já são postos em favor do outro, porque aqui só tem gente generosa, que ama, que se respeita e respeita os outros. E é isso que eu desejo para vocês. Saúde, paz e amor. Que assim seja. Eu só queria que você fizesse uma colocação, me tirar uma dúvida. Quem foi que trabalhava com Divaldo Franco e foi pedir uma esmola para alguém e ele, quando ela botou a mão, ele cuspiu na mão. Aí ela disse, esse aqui é para mim, agora bota aqui o que é para as crianças. Interessante, eu já ouvi, mas não sei quem é, sabe? Não, eu não sei quem é. Foi com Divaldo Franco, a pessoa que trabalhava com Divaldo Franco. Tem uma história muito semelhante a... Teve uma história de Madre Teresa de Calcutá, que ela vai alimentar uma pessoa bem raivosa, doente, enfim, e ele cospe, ela põe a comida na boca, ele cospe. Ela diz, tá bom, esse daí era para mim, porque cuspiu nela, né? Essa quantia de comida era para mim, agora essa aqui é para você. E ele aceitou. Por conta do carinho, do amor dela, ele aceitou a segunda colherada. São só exemplos lindos para nós, não é? Que bom. Muito obrigada.